Eu confesso uma coisa, até eu começar a ser chamado para aparecer na mídia, para eventos, para palestrar, eu sempre me perguntei por que algumas pessoas são sempre convidadas, enquanto outras que são tão boas quanto ou até melhores passam simplesmente despercebidas. E com o tempo eu percebi que isso simplesmente não acontece por acaso. Isso não vale só para a mídia não, talvez você tenha vivido a frustração de outras formas, talvez você tenha um excelente produto, um excelente serviço, um muito bom conhecimento que você tem que de fato agregaria para outras pessoas, mas parece que ninguém percebe o seu valor. E por outro lado, você percebe pessoas menos capacitadas sendo reconhecidas, sentindo que por mais que você se esforce, você ainda precisa correr atrás de clientes, de oportunidades de reconhecimento, enquanto essas outras pessoas simplesmente atraem e são convidadas para aparecer. O que eu descobri que realmente de certa maneira me chocou, porque a minha busca sempre foi contrária a isso, de fato inclusive mudou a minha trajetória, foi que ser uma das referências não é necessariamente sobre ser o melhor. Se você busca ser o melhor, tá tudo bem, isso obviamente é positivo, mas não é sobre isso. Muitas vezes inclusive o cantor mais famoso não necessariamente é o melhor no timbre, na entonação musical, às vezes inclusive não tem nada de melhor, ele simplesmente foi percebido como algo importante, como algo diferente, como algo que conecta. São outras variáveis que não necessariamente são as mais óbvias, e é exatamente por conta disso que é essencial que você esteja aqui nesse episódio com o seu papel e caneta na mão e principalmente com o seu cérebro. Hoje, portanto, nós veremos o impacto de você ser reconhecido como uma referência e como isso muda o seu jogo drasticamente, especialmente nos negócios. Vou te mostrar o conceito de você não se posicionar simplesmente como um mero oferecedor de um produto, serviço ou daquilo que você tem. Vou te mostrar como os maiores nomes do mercado foram construídos e que de fato existe algo aí de lição que você pode aprender e efetivamente aplicar para o seu dia a dia. Então anote tudo, porque de fato é um episódio que tem o potencial de efetivamente fazer a diferença para você, especialmente se você sente que você luta para aparecer, para ser notado. Esse episódio vai te mostrar como construir essa autoridade e ser buscado pelas pessoas certas. Bora nessa? Se esse conteúdo então ele é importante para você, clica aqui nesse like, não somente para que eu saiba quais conteúdos são mais importantes para você, mas também para que de fato esse conteúdo chegue para mais pessoas aqui nesse canal. E já aproveite e ative as notificações, assim o YouTube também entende que esse conteúdo é importante para você e te traz mais vídeos com estratégias cada vez mais avançadas. O impacto de se tornar uma referência. Bom, nos últimos anos eu tive a oportunidade de aparecer na mídia, seja na mídia impressa, seja em televisão, ser convidado para eventos, para palestras e masterminds, ou seja, isso me dá a chance de fechar negócios que antes pareciam ser às vezes inacessíveis, estar perto de pessoas que eram inacessíveis e realmente ter um círculo de contato que também parecia inacessível. Isso não aconteceu porque eu saí distribuindo um cartãozinho de visitas para todo mundo que eu encontrei, ou até tentando convencer as pessoas de que eu era bom naquilo que eu fazia. Isso inclusive geraria o efeito reverso, pessoas fugindo de mim. A grande virada realmente foi entender que a autoridade não se constrói empurrando, mas sim atraindo. Quanto mais você corre atrás, quanto mais você pressiona, quanto mais você insiste, mais você perde valor. Quanto mais você, por outro lado, se posiciona de uma maneira estratégica, quanto mais você tem uma comunicação alinhada e efetivamente uma jornada de comunicação que torna importante aquilo que você diz para mais pessoas vêm atrás de você. Essa mudança aconteceu quando efetivamente eu comecei a aplicar a neuropersuasão, metodologia que eu criei em 2014 e que já foi aplicada por dezenas de milhares de alunos ao redor do mundo, e ela é baseada na forma como o cérebro humano toma as decisões e principalmente como o cérebro humano percebe valor e como ele muda a percepção daquilo que está ao redor, construindo referências daquilo que é importante para a própria pessoa. A ilusão da oferta direta, o erro que impede você de ser reconhecido. Muitos profissionais e empresas acreditam que para vender elas precisam se posicionar como oferecedores de algo. Ofereço isso e metralha que ela tem aquilo, e simplesmente ficam ali metralhando mensagens que giram ao redor de eu faço isso, eu ofereço aquilo, o meu produto tem essa vantagem, e simplesmente metralham e metralham e metralham uma comunicação que focam em
nada nelas mesmas. São quase como se fossem catálogos ambulantes, falando só sobre si mesmos. E nem você, e nem nenhuma pessoa no mundo gosta de ficar ouvindo outra pessoa falar somente sobre ela o tempo inteiro, muito menos quando você sabe que esse falar é com o claro interesse de te fazer comprar alguma coisa. E aqui, de fato, está o problema. O cérebro humano não responde bem a uma abordagem onde ele se sente simplesmente empurrado, pressionado para uma decisão. Na verdade, o que faz uma pessoa buscar uma outra, ir atrás de uma outra pessoa, se deslocar para ouvir, para estar perto, é muito mais baseado em autoridade, reciprocidade e principalmente percepção de valor. Se a sua comunicação soa como alguém oferecendo algo o tempo inteiro, a sua audiência pode até reconhecer que você tem conhecimento, mas isso não significa que elas vão atrás de você. Porque a percepção inconsciente vai ser: essa pessoa precisa de clientes porque ela está o tempo inteiro vendendo. Agora, se a sua comunicação ela é estruturada da forma como o cérebro processa as informações e você sabe gerar desejo, então você gera simplesmente o efeito inverso. O poder de efetivamente atrair, porque você muda a dinâmica. Eu chamo isso de inverter a polarização. Simplesmente a pessoa quer te ouvir por ela, porque ela percebe que aquilo é importante para ela. Ela percebe que aquele conteúdo, que aquele produto, aquele serviço é relevante para a própria pessoa, logo você tem a pessoa na sua mão, porque em última instância é para ela que ela está ali, por ela mesma. Ela de fato precisa estar ali, ela quer estar ali e você de certa maneira está servindo aquela pessoa. E por isso eu vou repetir, o jogo deixa de ser sobre convencer e passa a ser sobre fazer as pessoas sentirem que elas precisam de você. A lógica de ser uma referência. Então a pergunta que fica é: como, portanto, André, eu estruturo a minha comunicação para que as pessoas me busquem, ao invés de eu ter que correr atrás delas? Aqui entra um conceito que eu ensino na imersão de neuropersuasão, inclusive ele é tão básico, mas tão básico, que é uma das coisas mais iniciais que a gente fala logo ao entrar na sala. Cada interação com um ser humano deve gerar mais valor do que cobrança. E como isso é tão básico, mas tão básico, é fácil de entender, mas ainda assim quase ninguém faz. Então se prepare, porque se de fato você fizer isso já tão simples quanto isso, vai diferenciar você de muitas pessoas. Repetindo, toda interação que você tem com outras pessoas deve mais gerar valor do que cobrança. E o que é gerar valor? Pode ser das mais diversas formas. Nem que seja a sua forma de falar, que é interessante. A pessoa fala: poxa, é interessante, eu estou ouvindo, eu estou intrigado, está me gerando uma sensação positiva. Então isso faz com que a pessoa sinta que ela está ganhando uma boa experiência. Pode ser um bom conhecimento, você está agregando conhecimento. Pode ser um bom network, pode ser uma barganha que você ofereça, uma condição especial, uma oferta, literalmente pode ser qualquer coisa, mas a pessoa tem que ter exatamente esta sensação de que ela está ganhando, porque uma referência, ela não fica tentando tirar do outro, e sim, ela tenta oferecer. A referência não tenta vender o tempo todo, ela não tenta insistir, ela não tenta pressionar, muito pelo contrário. Inclusive, a cada contato que as pessoas têm com esta pessoa, com essa marca, com essa empresa, elas saem com mais clareza, com mais conhecimento, com mais confiança, se sentindo melhores por conta desta troca. É isso que eu chamo de uma acumulação de créditos psicológicos. Quanto mais você entrega valor, mais a sua audiência sente que tem algo a ganhar com você. E qual é o resultado disso? É óbvio, quando chega a hora de uma decisão de compra, elas nem olham para os concorrentes, porque na mente delas já está claro que agora sim você é uma referência. Agora, tem um atalho bastante poderoso para você chegar a este caminho. O atalho mais poderoso. Se existe uma forma rápida de construir autoridade e de fato você ser procurado, é através do processo de ensinar. Isso acontece porque o cérebro humano valoriza quem oferece conhecimento, porque o conhecimento ajuda não somente a entender mais as coisas, mas principalmente organizar a percepção do mundo, especialmente em relação a algum problema em específico. E a gente tem um grande problema. O mundo é muito confuso. A gente quer melhorar as coisas, mas a gente não sabe por onde começar. Então, por exemplo, na imersão de neuropersuasão eu tenho um grande problema, que é efetivamente ajudar as pessoas a resolverem a comunicação, que é simplesmente aleatória, e por conta disso elas colocam muita energia, mas tem pouco resultado. E ali eu ensino a efetivamente criar uma jornada psicológica em que cada pedaço de informação
é estratégica e a pessoa vai sendo conduzida desde a percepção que gera o sentimento adequado até estimular o mecanismo de recompensa, motivando a pessoa, preparando o cérebro para que conscientemente ele busque a solução e só depois você ofereça a solução, ou seja, são etapas tão claras que as pessoas saem de lá com esse nível de clareza que inclusive você pode ver no link que está aqui embaixo para a imersão de neuropersuasão. Lá vai ter alguns depoimentos de pessoas falando, mas essa é a sensação, uma sensação de leveza. Esse é um elemento, é um exemplo de gerar valor. Então, mesmo no produto que você oferece, ou até um serviço, ou até uma imersão, ali existe valor sendo gerado, porque quando a pessoa sai com essa percepção, ela fala, cara, foi a melhor coisa que eu fiz, porque simplesmente para mim foi importante. E se a cada coisa que você faz, fala, uma live, um conteúdo, um post, um produto, um treinamento, tudo que você faz, de fato, faz esse processo de gerar valor. Isso vai fortalecendo a sua marca, construindo o seu posicionamento no mercado, mas obviamente isso precisa ser feito do jeito certo. Se você simplesmente joga informações sem estrutura, começa a inserir informações aleatórias na mente da pessoa, ela vai olhar para aquilo e fala, meu Deus, eu estou ficando confuso, eu estou ficando apreensiva. E aí automaticamente ela entra no processo de reação, de fuga. O seu conteúdo ele precisa estar alinhado à forma pela qual o cérebro humano funciona, porque senão simplesmente você atrapalha o cérebro e esse processo não pode ser aleatório, inclusive não é. E é por isso que as referências de mercado não tentam empurrar nada para ninguém, porque elas sabem, inconscientemente se torna óbvio depois de você começar a fazer, que a cada vez que você insiste, que você martela, que você fala, você tira um pouquinho do crédito. Se você tem muito crédito, tudo bem tirar um pouquinho, mas se você fica só martelando e martelando e martelando, automaticamente você tem pouco a tirar, porque você nem tem nada. É como se você tivesse uma conta bancária com pouco, mas você vai tirando e tirando e tirando, chega uma hora em que não há mais como tirar. Você pegou todo o crédito e agora nem crédito mais o banco te dá. Então, o importante é, seja estratégico. Entenda este conceito. É como se de fato você tivesse um crédito psicológico na mente das pessoas. Se o seu crédito psicológico ele é baixo, a sua autoridade também é, o seu poder de referência também é, e o seu poder de venda também é. E é exatamente essa mensagem que eu quero que você tenha. Faça isso. Se você, obviamente, quer a minha ajuda, isso é um prazer tremendo, porque eu amo isso que eu faço. Inclusive, é ali presencialmente, nesses 2 dias imersivos, que eu faço junto com as pessoas para cada um dos negócios, serviços, produtos, pessoas, para que realmente você saia de lá com essa clareza e essa jornada psicológica que dia a dia você só reforça simplesmente tudo isso de uma forma alinhada à forma pela qual o cérebro humano funciona. Então, se você quer participar, cai para dentro de uma troca de 2 dias por uma comunicação muito mais estratégica e efetivamente resultados muito mais estratégicos, mensurados e você sabendo exatamente aonde a sua comunicação está falhando. Espero te encontrar por lá.